mais considerações para o debate que irá decorrer depois das várias comunicações, e a esse respeito registro a chegada do Rodrigo Sobral Cunha, que já tinha aqui anunciado que nos irá falar sobre Pascoais e António Quadros, à luz também deste nexo, Portugalidade e Lusofonia. Eu chamo a atenção a apenas duas breves notas. Primeira, aquela carta que Pedro Martins referiu de António Telmo para Agostinho da Silva, que faz parte de uma série extensa de cartas, cerca de meia centena. Essa série de cartas será publicada no próximo número da revista Nova Águia, a revista que o meu tempo promovido desde 2008. Temos aqui os últimos os mais três recentes números, caso estejam interessados. Queria também salientar, para desfazer desde já um possível equívoco que poderá resultar, enfim, de uma interpretação do que foi dito pelo Pedro, é que a lusofonia não tem uma relação necessária com a questão do cor ortográfico. O Pedro referiu a respeito disso algumas interpretações, algumas intervenções, algumas posições do António Telmo, que eu não vou aqui discutir. Sabemos que a questão do cor ortográfico é uma questão muito fraturante, para usar um adjetivo da moda. Nós temos plena consciência de um universo humilde, no âmbito dos nossos milhares de aderentes, e fruto de uma sondagem que fizemos junto dos mesmos. Sabemos bem que há muita gente que defende pelo menos o princípio do acordo, e há muita gente que rejeita esse mesmo princípio. O que nós, por convicção, defendemos é que a lusofonia far-se-á, e para isso a questão do ortográfico não é necessária. Pode-se perfeitamente promover a convergência lusófona nos diversos planos que eu já aqui enunciei, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político, e isso não está dependente de qualquer acordo ortográfico. Gostaria de chamar a atenção que muitas vezes estas discussões sobre a lusofonia circunscrevem-se à questão do acordo ortográfico, e isso é mais do que o imitador, é altamente equívoco e deslocado. Dito isto, passarei então a palavra ao Miguel Real, que dirige comigo a Nova Águia, representa a Assembleia Geral do Rio, e sobretudo é uma pessoa, enfim, com uma obra que todos vós conhecem, todos vocês conhecem, no campo da literatura e do pensamento, da hermenêutica, da filosofia portuguesa. Tem já obras publicadas sobre muitos destes autores que nós hoje iremos aqui referir. Para hoje convidei-o expressamente para nos falar sobre Pessoa e António Vieira, também aqui à luz deste nexo de Portugalidade e lusofonia. Boa tarde. Obrigado. Agradeço ao Renato, agradeço através do Renato, agradeço também à Sociedade Histórica de Independência o convite para falar aqui sobre, tinha-me dito que era o Quinto Império também, por isso é que eu falei, tenho ali o Quinto Império, que eu devo ter distraído, nem reparei na lusofonia, mas já encontrei aqui uma solução, tanto para o Padre António Vieira quanto para o Pessoa. Bem, quanto ao Quinto Império, a diferença entre Vieira e Pessoa é uma diferença de caráter absolutamente histórico. Será também outras diferenças, poderemos depois aprofundar nisso, mas no século XVII o cristianismo, do ponto de vista católico, estava em Portugal com um domínio integral, absoluto, não tinha verdadeiramente, nem sequer tinha concorrência, não só de outra forma de cristianismo, como de outra religião. No século XX, e principalmente em 1934, quando a mensagem é feita e quando, na década de 20, o Fernando Pessoa escreve imenso sobre o sebastianismo, o Império e outros temas assim, já tínhamos 10, 15, 20 anos
da Primeira República, de caráter laica, com uma filosofia ateia e com uma mentalidade positivista. Portanto, estamos entre um Vieira profundamente cristão, é sacerdote, não pode deixar de ser. O Quinto Império é a história, a realização consumada do Império Cristão, e o Fernando Pessoa, sendo esotérico, é porventura, mas não sei, porventura, depois de eu ler um livro que saiu ano passado sobre os textos relativos ao Quinto Império, ao Sebastianismo de Pessoa, é, juntamente com o Telmo, sem dúvida, e superiormente ao Sampaio Bruno, os dois pensadores do ocultismo mais importantes em Portugal. Ora, nesse sentido, estão em duas galáxias diferentes, e essas galáxias separam-as, sobretudo, a história, porque a galáxia pessoana não era possível no século XVII. A galáxia vierina tem um catolicismo absolutamente extremado, também já não era possível desde finais do século XIX, desde princípios do século XX, com aquele grande polémica havia entre Miguel Bombardo e o padre Fernando Santana, o jesuíta Fernando Santana. Já não era possível, de facto, ter esse catolicismo, esse cristianismo católico tão estranho que o padre António Vieira tinha. Essas, portanto, são diferenças. A partir desta grande diferença que a história lança a ponte, que a história cria o abismo e lança a ponte ao mesmo tempo, podemos encontrar múltiplas diferenças. Portanto, como só tenho meia hora, se não se importa, paro aqui a diferença, mas poderia continuar, e vamos ver o que tem de comum. Penso que é mais importante, porque, como sabem, no campo do espírito, a história é muito importante, mas no campo do espírito é também quase como uma tela onde nós gravamos, cada um de nós grava os seus pensadores, os seus livros, os seus quadros, as suas músicas mais importantes, e nessa tela única, que é a nossa consciência, faz as ligações todas. Portanto, se há, do ponto de vista da história, fios de continuidade consecutiva, portanto, sucessividade cronológica, no campo da mente, da consciência, do espírito, da alma, empregue a palavra que quiserem, o tempo é todo mundo. O tempo é todo mundo, digamos assim. Bem, o que é que tem de comum? Tem de comum o grande inspirador de ambos. Bandar é o grande inspirador. Não é Dom João de Castro Neto, não são outros que então escrevem sobre o sebastianismo, é justamente Bandar, tanto o grande inspirador do padre António Vieira, os dois primeiros sonhos, depois a terceira secção, o terceiro sonho, é já só descoberto no século XVIII, portanto, dita no buraco da sacristia da Igreja de São Pedro, em Trancoso, mas, evidentemente, que o Fernando Pessoa aceita como sendo bandarra ou bandarrista, ele diz, é como se fosse bandarra a escrever, e enquanto o padre António Vieira não tem conhecimento disso. Portanto, bandarra, as trovas de bandarra é inspiração de ambos. Ambos leem e interpretam o bandarra. E leem e interpretam o bandarra à luz de 4 ou 5 parâmetros, vamos ficar só com 2. Vamos ficar com o sebastianismo, o encoberto e o Quinto Império. Portanto, porque o tempo é limitado, portanto, os outros, penso que também são menos importantes, mas é evidente. Há um que é muito importante. Portanto, o bandarra é um sapateiro remendão, portanto, sapateiro de pobres, de povo, não faz calçado novo. É um bandarra, assim, é uma alcunha, significa ligeiro, alegre, competente, portanto, faria versos ao som de um bandolim ou de qualquer tipo de música semelhante nas feiras. Algumas dessas trovas, alguns desses cantares, poderiam ser mesmo interpretados do ponto de vista rítmico e dar origem a bailes de roda nas feiras da Beira. Ora, a bandarra tem um grande conhecimento sobre a Bíblia Antiga, mas quando é preso não é acusado de judaísmo. Muito pelo contrário, é isento de judaísmo. Embora as suas palavras tenham algum sentido judaico e de provocar alvoroço no meio das comunidades
cripto-judaicas da Raia, portanto, perto de Barbão, Castelo de Vide, de Castelo de Vide a Miranda, Alfândega da Fé. Ele situa-se na grande diocese da Guarda, a grande antiga levava a Covilhã também. Então, ora, o Bandarra, o Fernando Pessoa chama o Bandarra na mensagem, não sei se estão a recordar, chama não é português, agora enganei-me, ia dizer que chama São Portugal, mas São Portugal é o Dona Manuel Pereira. Bandarra não é português, Bandarra é Portugal. E também Fernando Pessoa, Padre António Vieira, em 1659, portanto, no Tocantins, na Amazónia, quando escreve a carta ao Bispo eleito do Japão, que é a Bíblia sebastianista do Padre António Vieira, justamente considera, de certo modo, portanto, isto não fazendo idolatria, mas considera, de certo modo, Bandarra como uma espécie ao nível dos santos. E considera também na história do futuro, e prova isso, ou tenta provar no livro anteprimeiro da história do futuro, Bandarra é o verdadeiro profeta. Depois, na Inquisição, 15 anos depois, ele vai ser obrigado, até por via de Roma, não aceita essa tese, a contradizer-se e dizer que Bandarra não é. E pois, justamente porque Bandarra é um profeta e tudo o que previu acertou, é que Dom Rei Dom João IV, porque obrou tudo o que Bandarra disse, ainda falta obrar 3 ou 4 coisas, que já direi qual é, uma delas é o Quinto Império, então Dom João IV vai ressuscitar. Portanto, Dom João IV há de ressuscitar. Fez essa tese de Padre António Vieira. Ou seja, nós hoje diríamos que seria um perfeito delírio, mas que ele defende não só perante Dona Luísa do Guzmão, como defende perante o Bispo eleito do Japão, como defende perante um conjunto restrito de jesuítas amigos seus. Ora, portanto, isto tem de comum a inspiração a Bandarra. Mesmo diz Padre António Vieira, quando cheguei a Lisboa, portanto, vindo do Brasil, eu estava no Brasil, São Salvador, quando cheguei a Lisboa em 1641, uma efígie de Bandarra estava na sede de Lisboa e era como se fosse um santo, e era adorado. Era adorado pelas pessoas que iam justamente, os joanistas e as pessoas que tinham defendido a restauração, iam rezar a ele como se estivessem a rezar a São José ou outro santo. Fernando Pessoa considera também o Bandarra o profeta de Portugal. Portanto, uma espécie de São João Batista de Portugal. É aquele que anuncia o Messias. O Messias é um encoberto, já vamos ver quem é. Anuncia o Messias, mas depois é morto. E morre, neste caso não é morto, é morre. Não sabemos em que ano morreu. Sabemos que em 1560 ainda estava vivo, mas também já teria uma idade avançada, portanto é normal que morresse na década de 60. Portanto, o profeta, para Padre António Vieira, Bandarra é um profeta, que ele tenta demonstrar a veracidade das afirmações que faz, tanto na carta como na história do futuro, como na defesa perante a Inquisição, e portanto inspira o Quinto Império de Padre António Vieira, e para Fernando Pessoa, ele é o profeta. É o São João Batista, pode-se também o profeta, é o São João Batista de Portugal. Fernando Pessoa é poeta, tem sempre estas imagens mais de caráter poeta. Ora, o que é que o Bandarra anuncia? Anuncia que está para chegar está para se revelar o encoberto. A Bandarra, não vamos agora especificar que encoberto é esse Bandarra, há 3 ou 4 teses. A tese mais geral é justamente o Messias político de caráter judaico que foi libertar os judeus do poder político espanhol e português, depois de tanta perseguição, de tanta inquisição, de tirarem os filhos aos casais judaicos, matarem em 1506, matarem 3.000 judeus aqui, exatamente aqui onde nós estamos, entre esta zona
e a zona de Santos, se quiserem, e a zona de Alfama, portanto, 1506, tem o romance O Último Cabalista de Lisboa, conta isso de uma maneira absolutamente maravilhosa. Depois de pegarem as crianças judaicas e enviarem para São Tomé, portanto, exilado, depois de fazerem tudo o que é possível fazer aos judeus, eis que o Bandarra, que é dito não ser judeu, mas com eles convive na raia, anunciar, nós chegámos ao fundo do poço, não é possível perseguir-nos mais, não é possível humilhar-nos mais. Agora que espiámos tudo o que é possível espiar, portanto, o fel, o horror da própria vida, então vem o Messias. E o Messias vai aparecer para breve. Dom João. Diogo Leão de Castalinha, Simão Sapateiro de Miranda de Douro ou Mirandela, não lembro, vários anunciam. Em Itália é anunciado também, portanto, na bacia em Esmir, na bacia do Mediterrâneo, há um movimento que até se chama, em termos de história internacional, o movimento Zabatista, Zabata, que justamente anuncia isso. Ora, Padre António Vieira vai apropriar-se das tropas e vai justamente dizer que o encoberto se descobriu em 1640 com a restauração do dia 1 de dezembro, através de não de Dom Sebastião terá morrido na batalha, portanto, essas dúvidas começam a desaparecer, o Dom Sebastião já começava a ter unidade de luta, não Dom Sebastião, e atenção, havia quem nessa altura defendesse que era Dom Sebastião devia voltar e que estaria vivo para voltar, que era o Frei Sebastião de Paiva, mas o Padre António Vieira defende que é o Dom João IV. Defende que é o Dom João IV, e há outros que defendem que era o pai dele, depois mais tarde vai defender que é o filho dele, agora não interessa, 5 dizemos Dom João IV. Dom João IV é o Messias político, é o governo que se descobre, é aquele que vai possibilitar a restauração de Portugal, a libertação e depois a restauração da memória de Portugal depois dos descobrimentos. Ora, Fernando Pessoa, para Fernando Pessoa não é Dom João IV, para Fernando Pessoa é Dom Sebastião. E chama a Dom Sebastião, já vamos ver que nome que Dom Sebastião é esse, chama a Dom Sebastião o Cristo de Portugal. Um texto revelado há alguns anos, o Cristo de Portugal, ou seja, tal como Cristo sofreu a agonia, a paixão e a morte, assim Dom Sebastião, sabendo que ia perder, avança para Alcácer Quibir para no final do Império, portanto, no momento pós-Dom III, da decadência já do Império, a transformação do Império em empório comercial sem orientação espiritual, Dom Sebastião avança para também ele se oferecer como expiador dos pecados dos portugueses. O grande pecado, diz o Padre António Vieira, não Fernando Pessoa, claro, é justamente ter iniciado o tráfico de escravos, em grande tráfico industrial, comercial de escravos, em grande escravatura já havia, claro, mas em quantidade mercantil gigante. Dom Sebastião é o Cristo de Portugal. Justamente a seguir a Dom Sebastião há o tempo, que são os 40 anos, aliás, os 40, não 80, a 40 aos 60 anos da perdição, da perda da independência, e depois vem justamente a ressurreição. Ressurreição, que em história nós chamamos restauração. Ora, portanto, nestes são diferentes. Portanto, o encoberto de Bandarra, Padre António Vieira é o João IV, para Fernando Pessoa, Dom Sebastião. E depois o Quinto Império tem duas posições também diferentes. Tinha aqui uma coisa só, para não sabia quem é que ia encontrar, toda a gente já sabe isso, é sempre possível que alguém não soubesse, por isso o Dom João IV, Dom Sebastião já está ali. Quinto Império, o Padre António Vieira, Síria, Pérsia, Grécia, Roma, com continuação do cristianismo, enquanto Fernando Pessoa, 280 anos depois, não é? Isto é, proposto para António Vieira em 1649 e a mensagem publicada em
234, 280 anos, mais ou menos. Portanto, só a Grécia e Roma, a cristandade, atenção, não é o cristianismo, isso é muito importante, chama a cristandade, não dá para ver isso, mas só aqui temos uma filosofia inteira, e a seguir ao cristianismo vem a reforma, o movimento reformista, de Lutero, aqui, que vai produzir um grande império. Esse grande império é o Império Inglês, sobretudo o Império da Rainha Vitória, que vai desde a Índia, da China, naquela altura, a Guerra do Ópio, e na China até, inclusivamente, o Uruguai, que eles tentaram conquistar, o Paraguai, que eles tentaram conquistar, o sul do Brasil, e até aos Estados da América, e a Guiana Inglesa, etc, etc. Portanto, temos aqui 4 impérios diferentes, não é? Para Padre António Vieira, com a instauração do cristianismo, com o Edito Constantino, começa verdadeiramente a primeira parte do Quinto Império, que é o cristianismo incubado, o cristianismo virtual. É aquele que se desenvolve através do amor de Cristo, que deveria ser superado, segundo Padre António Vieira, em 1666, imaginem, o ano em que ele está preso do ano, o ano em que aparece uma espécie de tuberculose, não sabemos bem, sabemos que ele escapa sangue, diz continuamente nas cartas, pensamos que terá sido uma tuberculose, e é o ano em que devia ser um ano de milagres, de prodígios, como ele diz, ele usa o termo continuamente prodígios, onde todos se reconverteriam, iam começar a reconverter-se a Cristo por obra do Espírito Santo, por obra da Virgem Maria, porque o cristianismo não conseguia reconverter os povos do mundo inteiro, desde os tupis da Amazónia, portanto, aos mongóis, seriam por obra de contínuos prodígios. Justamente em 1666 é um ano absolutamente horrível para ele, não só não vê nada disso, como inclusivamente chega de Roma à Inquisição em Coimbra, a ordem de que todas as 7 teses que ele defendia eram heréticas. E, portanto, ele obedece a Roma, o jesuíta obedece ao Papa, como sabe, e, portanto, ele acaba por negar o que tinha afirmado e acaba por fazer uma obra extremamente conservadora, que hoje é muito elogiada, nunca consigo perceber porquê, uma obra extremamente conservadora, que é a chave das profecias, Cláudio Profetaram, onde essas grandes teses inovadoras, heterodoxas, do Padre António Vieira, são retiradas e transformam o Quinto Império numa coisa sem sal, uma espécie de ONU, se quiserem, atual, de ONU, é uma margem para percebermos, com um Conselho de Segurança constituído, evidentemente, por cristãos, não é? Por cristãos, e o resto tem lá os judeus, tem lá os árabes, tem lá os pagãos tupi, tem lá os africanos também para fazerem qualquer coisa. Portanto, no entanto, é uma obra que acabou de ser publicada agora, deve ser lida, mas é uma obra profundamente, é a obra mais ortodoxa, mais conservadora do Padre António Vieira. É um Padre António Vieira que abdicou de tudo o que pensou até cerca dos 100 anos. Franco Pessoa, o Quinto Império é, após o Pacto de Princípio, todos sabem que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto Império, história de Daniel, etc., é Dom Sebastião, vai promover, não Dom Sebastião em carne e osso, quer dizer, promundo que o labirinto pessoano interno fosse um delírio, e era um delírio, não vivesse contínuas alucinações, até descontínuas, aliás, descontínuas alucinações. O Fernando Pessoa tinha consciência de que Dom Sebastião não ia regressar numa manhã de nevoeiro, numa ilha, etc, etc. Que eram símbolos que ele canta na mensagem de uma maneira ocultista, isto é, para revelar uma outra realidade, que é a realidade da necessidade da instauração do Quinto Império. E o Quinto Império é um império, aqui é que ligamos com a lusofonia, portanto, enquanto o império para Padre António Vieira é um império de caráter territorial e mental, portanto, o domínio do território, o domínio da consciência
dos povos, unindo-nos em função de Cristo. Portanto, lusofonia travada também, mas sempre por à frente. Lusofonia cristã, 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 3 vezes cristã, e lusofonia era só para verem que há aqui um desequilíbrio, não é? Enquanto o Fernando Pessoa, há 3 tipos de império. Há o império territorial, que é quando se ocupa, um povo ocupa o outro, é o caso das colónias, qualquer colónia, dessa fala, quando a Inglaterra ocupa a China, a terra europeia, império territorial. Tenho também aqui nota, portanto, tirei da cabeça, o império político é um domínio, é por exemplo, nós hoje, subordinados à Troika, um conjunto de instituições, financeiras, é um domínio político em que não temos uma soberania nossa, singular, portanto, estamos dominados por um conjunto de credores que não precisam de estar cá, nem precisam de levantar uma bandeira no CIO ou no Conselho de Ministros para dizerem que estão presentes. Portanto, depois há um império cultural. O império cultural é um império pós-domínio político, pós-domínio territorial. Fica a cultura, fica a língua. E este império cultural pressupõe, isto é sempre um bocado confuso uma pessoa, porque ele não escreve de uma maneira sistemática, não é? Transforma-se num império de caráter espiritual. Ora, a lusofonia inclui-se primeiro neste império cultural. Portanto, estou convencido que ele aceitava perfeitamente, pelo menos não vejo nada. Ele, como sabem, é um aristocrata inglês, todo o seu temperamento é conservador, liberal, se quiserem, liberal, no sentido inglês propriamente dito. E, portanto, convívio com negros, com indianos e tal, não seria propriamente de sua preferência. Neste caso, era um bocadinho etnocentrista, no sentido europeicentro. Ele, aliás, nem dos americanos gosta, quanto mais dos africanos ou dos indianos. Também é preciso ver, 1930 e 1920, não é a Índia e a África não são o que são hoje. Portanto, temos sempre que relativizar historicamente. Ele refere-se com grandes palavras, e grandes palavras, àquele poeta indiano, que agora não me lembro o nome, mas estava, que era um grande poeta do tempo do Pessoa, e tinha recebido até o Prémio Nobel, Tagore, e refere-se com palavras muito elogiosas, não é? Mas Pessoa, a paternidade para a Pessoa é uma paternidade de espíritos. Politicamente é uma paternidade de pessoas liberais conservadoras. Filosoficamente é uma paternidade de espíritos, que envolve, vai ter desde dos graus deste companheiro, a mestre, portanto, isto sem, evidentemente, ser obrigatório estar numa reunião maçónica ou uma reunião de igreja, não? Uma paternidade inteiramente de caráter espiritual. Portanto, o Quinto Império é justamente terceiro. Portanto, o Quinto Império, para a Pessoa, é um império de caráter espiritual, como ele diz. Não sabemos bem o que é que ele quer dizer. Por isso é que é interpretado de uma maneira. Amanhã vai ser publicado um livro do Sr. Paulo Borges, que faz uma visão nitidamente espiritualizante ou budista do Quinto Império, e o Quinto Império é a realização plena, absoluta, integral de todas as aspirações da humanidade. Portanto, é uma visão possível, perfeitamente. O Quinto Império será para a Pessoa qualquer coisa de desmaterializado. Portanto, onde instintos, paixões, desejos materiais seriam superados por uma visão espiritual. Portanto, finalmente, terceiro elemento a ligar Padre António Vieira e Fernando Pessoa, Portugal. Portugal aparece nos dois como mediador, como um elemento de mediação. Portugal mesmo, a história de Portugal, uma história providencialista, teleológica, uma história de caráter sagrado, natureza sagrada, é o mediador entre o Quarto Império, o Estado em que o mundo se encontra, e o Quinto Império.
Portugal, no caso concreto de Padre António Vieira, através do Messias político, que é o rei Dom João IV, até a coroa portuguesa, depois passa para Dona Luísa, passa para Dom Paulo VI, filho, não é? De Dom João IV, passa para Dom Pedro II, ele está sempre vivo e vê sempre na coroa portuguesa uma fidelidade tão grande à Igreja de Roma que pretende que o Quinto Império tenha duas cabeças. O Papa, um Papa novo, como ele diz, um Papa novo, não é? E, por outro lado, quem é que consegue unir os príncipes da cristandade? Quem é que consegue combater o turco? Quem é que consegue missionar na Índia e missionar na Amazónia? Missionar na Argentina, etc. É justamente os portugueses. E os espanhóis também, quando estavam em guerra com a Espanha, os espanhóis do lado. Então, os portugueses são os mediadores, ou Portugal é a mediação entre o Quarto e o Quinto Império. A pessoa, exatamente o mesmo, através daquelas frases, como das entrevistas que ele deu, em 23, em 28, etc., em que ele diz: Portugal, não há nenhum português que não seja, sendo português, é obrigatoriamente tudo, não é? Outra entrevista que ele diz: a arte portuguesa caracteriza-se justamente por não ser portuguesa. Ou seja, nestes paradoxos, a pessoa quer dizer, como ele diz também, não é? Portugal é eminente, o português é eminentemente cosmopolita, ou como diz o Padre António Vieira, Portugal é um belo sítio para nascer, mas para morrer, o mundo inteiro. Portanto, diz Padre António Vieira, esta comunhão de espíritos dá com a pessoa que afirma como português o europeu mais cosmopolita, aquele que só tem um espaço para pensar, a terra toda. Pensar, viajar, etc. Por vários motivos. Um dos motivos é que não somos tão importantes, precisamos causar inveja ou concorrência aos países mais importantes. Portanto, somos o cimento que une. Por outro lado, também não somos tão insignificantes. Tivemos um grande império, poucos povos da nossa dimensão tiveram um império tão grande. Não somos tão pequenos que não nos possam olhar com algum respeito, mais que curiosidade, com algum respeito. Portanto, esta capatazia, como dizia Agostinho da Silva, este lugar intermédio, vai permitir que Portugal, em diversas instituições, através de passos históricos, venha justamente a favorecer este aparecimento do Quinto Império. Quem é o Dom Sebastião? Dom Sebastião é uma imagem corpórea, é uma figura imagética, assim é que talvez seja mais correto dizer assim. É uma figura imagética onde se realizam ou se sintetizam tudo o que é bom dos portugueses. Portanto, uma purificação religiosa, mas um ascetismo religioso, ético, não é? Uma boa vontade no sentido kantiano, uma boa vontade infinita, um desejo de estar ligado ao outro, de beneficiar o outro mais do que a si próprio. A interpretação que a pessoa, não se esqueça, Dom Sebastião oferece para expiar os males dos portugueses, para depois haver uma redenção. Portanto, é uma figura imagética, uma figura mítica, carismática. Então é importante dizer esta quarta característica. Carismática, isto é, com algum poder atrativo sobre os outros, natural. De tal maneira, como sabem, ele ficou encantado com o Sidónio Pais, a quem chamou de Presidente de Rei, e lendo um bocadinho da história de Sidónio Pais, percebe-se que uma pessoa, como grande pessoa, esteja. Não ficou encantado com Salazar, nada, tem uma série de quadras satíricas mesmo, não irónicas, mas satíricas contra o Salazar, que o seu amigo António Ferro, como sabem, pelo contrário, via com que admirava bastante. Portanto, o sebastianismo, o Dom João IV para António Vieira, Dom Sebastião, encarnado, devemos dizer esta palavra, não no sentido da encarnação, mas no sentido de incorporar uma figura política, histórica, carismática, que as pessoas, que o povo visse como uma espécie de aurora
a aurora ética do novo recomeço. Tanto lusofonia nem um nem outro falo, para o Quinto Império seria o máximo de lusofonia possível, para uma lusofonia para os povos todos, com um passaporte diplomático para todos os povos, em que todos os povos se encontrassem e se abraçassem mutuamente. Isto era o Quinto Império. Pronto, obrigado.